Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com que vivem suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. É o que canta o Salmo 95 na liturgia da noite deste sábado, 24 de dezembro de 2022. Natal do Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Apressai-vos e não tardeis, Senhor Jesus, para que a vossa chegada renove as forças dos que confiam em vosso amor. Amém. Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, um decreto de César Augusto ordenava: de toda a terra. Este é o famoso Otaviano, filho adotivo de Júlio César, que dominou Roma desde o ano 31 a.C. e a quem o Senado deu o título de Augusto no ano 17. Ele morreu em 14 depois de Cristo e foi sucedido por seu filho adotivo Tibério, como está em Lucas capítulo 3. O reinado de Otaviano é lembrado como a Idade de Ouro de Roma e seus territórios, a época da chamada Pax Romana. Esta referência histórica serve ao evangelista para situar o nascimento de Jesus na história universal e também para nos fazer lembrar que a era que se inicia é o tempo do cumprimento da promessa da paz messiânica, que é também um tempo de fartura e felicidade para todos. Para nós, com base no conhecimento histórico moderno, também podemos compreender alguns pormenores do texto do Evangelho de hoje. E eu convido você a fazer esta viagem comigo.
naqueles dias. O termo indica algo de particular importância e significa o seguinte: começa o tempo da salvação. Toda a terra, oikúmene, é usado no significado normal de seu tempo. Todos os súditos de Roma, de fato, Otaviano queria fazer um censo dos habitantes de várias províncias. Orígenes escreveu: nesse recenseamento do mundo inteiro, Jesus deveria sim ser incluído, para que pudesse santificar o mundo e transformar o registro oficial do recenseamento no livro da vida. Foi feito um censo quando Quirino era governador da Síria. A história não se lembra de censos na Palestina antes do ano 6 depois de Cristo. E Quirino tornou-se governador da Síria, que era uma província romana, a qual pertencia inclusive à Judéia, somente após a morte de Herodes, que reinou no tempo do nascimento de Jesus, conforme Mateus capítulo 2. Essa dificuldade em relacionar a história com o relato de Lucas nos faz entender duas coisas. Primeiro, que as informações de que dispunha eram pouco precisas do ponto de vista histórico, embora o próprio evangelista declare em seu prólogo que se comprometeu a coletar e relatar informações históricas. Em segundo lugar, que com efeito está sobretudo interessado em nos dar a visão geral do nascimento, o tempo da Pax Romana. O recenseamento era utilizado pelo imperador apenas para prever os rendimentos provenientes da tributação das populações judaicas, isentas do serviço militar. Para Lucas, o censo é a ocasião providencial do nascimento de Jesus que acontece em Belém. O procedimento descrito é lembrado pelo censo encomendado por Roma para o Egito. A perspectiva providencial de Lucas ao narrar os fatos emerge também de José levar consigo Maria. As mulheres não precisavam ser registradas. Portanto, a jovem que havia dado à luz poderia ter permanecido em Nazaré. Por outro lado, os reis judeus foram proibidos por Deus de fazer recenseamentos. 1 Crônicas, capítulo 21. José, que era da casa e família de Davi, subiu à cidade de Davi chamada Belém. Normalmente se chamava cidade de Davi e é usada para significar Jerusalém. Mas aqui, Lucas talvez esteja se referindo a 1 Samuel capítulo 16 ou Malaquias capítulo 5. Davi, o fundador da casa real de Judá, veio da pequena cidade de Belém, onde é identificado pelo profeta Samuel e recebe dele a sua primeira consagração real. Segundo o evangelista, José é um membro do ramo principal da família davídica. As palavras usadas e a forte ênfase nelas nos fazem pensar assim. Em todo caso, José desempenha uma função essencial, mesmo sendo pai de Jesus apenas juridicamente. Pela sua paternidade, Jesus está incluído na linhagem davídica e, portanto, é o Messias real em quem se cumprem as profecias. Segundo Samuel, capítulo 7. Junto com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ao fazê-la viajar com José, Lucas mostra que ela é considerada um membro legal, pleno da família davídica. Como em Lucas capítulo 1, usa-se uma palavra que em italiano também pode indicar noiva. Talvez seja uma forma de mostrar que José não é o pai natural da criança ainda não nascida. Envolveu em faixas e deitou numa manjedoura. Lucas simplesmente dá a notícia da vinda do mundo do Messias davídico. Ele usa primogênito e não unigênito, porque está interessado em indicar que ele, como todos os primogênitos varões de Israel, é consagrado ao Senhor e goza de direitos especiais, especialmente o de ser a cabeça da descendência. Mas Jesus também é o primogênito entre muitos. Romanos capítulo 8. Os sinais do cuidado de Maria, como de toda mãe judia da época, são também os sinais indicados pelo anjo aos pastores. Não havia lugar para eles na hospedaria. Hospedaria,
Também deveria ser traduzido como sala dos hóspedes, ou até quarto. Para hotel ou pousada, Lucas usa outro termo, como está no capítulo 10. Portanto, a frase deve soar assim: eles não tinham espaço na sala, que provavelmente é uma vasta sala construída perto de uma caverna usada como estábulo para animais de estimação. Havia pastores naquela região. Os primeiros destinatários do Evangelho, feliz e boa notícia da fidelidade de Deus às suas promessas e de sua presença salvífica entre os homens, são alguns pastores. Pelas exigências de seu comércio, viagens e cuidado com o rebanho, eram considerados pessoas infiéis às obrigações impostas pela lei, homens não dignos de estima e fé. Seu testemunho geralmente não era aceito pelos tribunais judaicos. O anúncio dirige-se, portanto, aos pobres, aos mais baixos da escala socio-religiosa, seguindo uma orientação a qual Jesus será muito fiel durante toda a sua pregação. Um anjo do Senhor. Nas tradições primitivas do Antigo Testamento, os anjos mal se distinguem de Deus. Gênesis capítulo 16. A finalidade de sua presença é sempre ser mediador entre Deus e os homens, salvaguardando a transcendência de Deus. No Novo Testamento, eles desempenham um papel importante. Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 2, João capítulo 20, estão a serviço da salvação da humanidade. Hebreus capítulo 1. Aqui, eles agem como verdadeiros arautos do Evangelho do nascimento humano de Deus Filho. A glória de Deus no céu se manifesta, pelo menos por alguns momentos, na terra, depois desaparece na vida cotidiana de uma existência que parece igual a todos. Aqui vos anuncio uma grande alegria. Com o versículo 8, a cena passa do contexto íntimo, familiar, do nascimento de Jesus para a sua revelação pública perante as primeiras testemunhas, os pastores. O cerne dessa segunda parte da passagem é o seguinte: não tenhais medo. Eis que vos anuncio uma grande alegria. Será para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. O mensageiro divino, antes de tudo, declara suas intenções, anuncia uma grande alegria que não é dada apenas aos pastores, mas a todo o povo. A palavra evangelho aparece aqui pela primeira vez e retorna justamente ligada a este termo, o tema da alegria, que é o objetivo direto da Boa Nova. A palavra alegria se estende como um fio condutor ao longo da obra de Lucas. Se seguirmos este fio na narração de Lucas, veremos que Zacarias é prometido alegria e deleite. Muitos se alegrarão com o nascimento de João por causa da história que Deus está começando com o seu povo. Encontrando-se com Maria, o bebê que está no ventre de Isabel salta de alegria. A razão e o conteúdo desta grande alegria é, neste caso, a mensagem do presépio, porque em Jesus Deus visitou e redimiu seu povo. Cuidou da humanidade perdida, como ele havia prometido aos pais e aos profetas. Ele mostrou sua benevolência para com os homens, seus filhos. A alegria é um dos efeitos essenciais dos milagres de Jesus. Aos 72 discípulos que voltam da missão cheios de alegria e orgulhosos por terem derrotado os demônios, é dito: não se alegrem, porém, porque os demônios se submetem a vós. Alegrem-se antes do que seus nomes estão escritos no céu. O que é realmente importante é que o próprio Deus trata misericordiosamente aquele que se desviou. É por isso que há uma grande festa no céu para cada pecador que se converte. A alegria, de novo presente. Também a conversão, portanto, é alegria. Todo o capítulo 15 de Lucas é um convite contínuo de Jesus a alegrar-se com ele, porque o filho perdido volta para o Pai. Por fim, vemos que também a conclusão do Evangelho de Lucas vibra com uma alegria irreprimível, capítulo 24, e que há também a alegria, aquela narrada nos Atos, sentida pelos apóstolos por ocasião de ultrajes e perseguições,
A mesma alegria que Jesus anuncia no discurso sobre as bem-aventuranças. Mas eles, Pedro e João, retiraram-se do sinédrio, regozijando-se por terem sido insultados por amor ao nome de Jesus. Atos capítulo 5, Mateus capítulo 5. Mas em que consiste a alegria do fiel? Certamente não em um sentimento que se tem, sente ou pode demonstrar, mas uma dimensão de profunda serenidade e felicidade que se enraiza na certeza da presença fiel de Deus. É a alegria no Senhor de que fala Paulo nas suas cartas. No demais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, Filipenses capítulo 3, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, Romanos capítulo 15. É alegria na fé, apesar das lutas e dos medos de todo tipo, e espera com confiança o seu Senhor ressuscitado. João 16. Como tal, é fruto do Espírito Santo, como está no capítulo 14 de Romanos. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Feliz Natal para você e para toda a sua família.